Bom, acho que antes de mais nada, é importante perguntar se ficaram na resolução desses exercícios, né, sobre ligações iônicas, vocês ficaram com alguma dúvida. Tem alguma dúvida aí específica referente a esse tipo de ligação? Eu acho que não. Não? Não, eu Tá, fiquei bem, foi bem de boa para fazer. tá bem tranquilo, né? Então, na medida em que, de repente, a gente vai resolvendo os exercícios, se tiver alguma dúvida específica, né, só perguntar que a gente vai bater um papo sobre ela. É importante falar, né, que essa ligação iônica tinha uma palavra que definia muito bem, né, essa ligação iônica, que é a ligação existente através da doação. Então, aqui eu tenho uma doação de elétrons. Então, o que eu tenho na ligação iônica é a doação de elétrons de um elemento para o outro, ok? E aí nós temos um espaço para completar essas lacunas, né? De acordo com a regra do octeto, né? A regra do octeto diz que a quantidade máxima de elétrons que um elemento pode ter na valência é 8. Os átomos ligam-se para adquirir configuração eletrônica de gases nobres, ok? Não significa que eles se transformem em gases nobres, até mesmo porque se transformar em gases nobres está diretamente relacionada com a quantidade de prótons que um elemento tem, ok? Então, o que vai determinar que elemento aquele é a quantidade de prótons que ele tem, não a quantidade de elétrons. Tudo bem? A quantidade no núcleo e não na eletrosfera. Mas esses átomos, os átomos da tabela periódica, quando eles recebem ou eles perdem elétrons, eles se transformam, né, em um elemento com configuração eletrônica semelhante à distribuição eletrônica dos gases nobres. Então, a gente usa esse termo, né, utiliza essa narrativa de que os átomos ligam para adquirir estabilidade e assumir uma configuração eletrônica parecida com a configuração dos gases nobres. E aí nós temos os gases nobres, existem na natureza na forma monoatômica, ou seja, isolados, né? Átomos de hélio são encontrados apenas como átomos de hélio, não está ligado com nenhum outro elemento. O neônio, você vai encontrar o neônio sozinho lá na natureza, isolado. O argônio, do mesmo jeito, você vai encontrar ele isolado, o que não acontece, por exemplo, com o ferro. O Fe2O3 é o minério de ferro. Nós não vamos encontrar apenas o ferro sozinho na natureza. Nós vamos encontrar o ferro ligado a outros elementos, ok? Já os gases nobres, eles já estão estáveis, né, com a camada de valência completa, então nós vamos encontrar eles isolados, encontrá-los sozinhos. Aí a pergunta, esse final, nessa letra A, né, fala os gases nobres, existem na natureza na forma monatômica, pois a sua configuração eletrônica é estável ou instável, né? Se eles são encontrados sozinhos, isolados, é porque eles já são estáveis. Eles já são estáveis. Então, um gás nobre é um elemento estável. Na letra B, um metal, o que é um metal? Né? Um metal é aquele elemento, nós vimos, né? Eu posso ter um metal com um elétron na valência, eu posso ter um metal com 2 elétrons na valência e eu posso ter um metal com 3 elétrons na valência. Então, um metal é aquele elemento que tem menos de 4 elétrons na valência, ok? Então, ele tem que ter tem que ter 1, 2 ou 3 elétrons. Que tem, aliás, um metal menos de 4 elétrons na camada de valência tem a tendência para... O que o metal faz? Ele vai perder ou ele vai receber elétrons? O que o metal faz? Vamos lá. Ele perde ou recebe? Lembram disso? Ele perde. Ele perde, né? Então, ele tem a tendência para perder elétrons. Enquanto um não metal,
que é aquele que tem mais de 4 elétrons na camada de valência, tem a tendência para Ganhar. isso, ganhar elétrons ou receber, né? Vai receber esses elétrons. Na ligação iônica ocorre uma... O que está acontecendo na ligação iônica? Transferência. Transferência, né? Eu posso usar também o termo, né, doação. Doação de elétrons. Eu acho que aqui transferência não vai caber no meu espaço. Não sei se no de vocês coube, né? Mas eu vou colocar aqui doação, porque doação cabe. Certo? Então, doação de elétrons. O átomo que perde elétrons se transforma em cátion, que é o íon. O cátion é o íon, isso, positivo. E o átomo que recebe esses elétrons se transforma em ânion, que é o íon Negativo. negativo. Isso aí. Ok? Então, quando eu tenho cargas positivas com cargas negativas, eu vou ter essa ligação chamada de ligação iônica. Tudo bem? Vamos lá. Os próximos exercícios serão mais diretos, né? mais rápidos da gente resolver, porque a gente já tem toda a teoria registrada, né? Toda a teoria ali na nossa memória. A seguir são representadas, não, são dadas as configurações eletrônicas do átomo A e do átomo B. Vamos fazer aqui, ó, essa configuração eletrônica do átomo A da seguinte forma. O átomo A tem a primeira camada, olha lá, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Olha lá, 2. Na segunda camada, ele tem 2 com mais 6, 8 elétrons. Na terceira camada, 2 com mais 6, 8 elétrons também. E na quarta e última camada, ele tem 2 elétrons. Então, pessoal, é importante que a gente destaque, né, esse elemento, por ter 2 elétrons na camada de valência, ele é um metal, ok? E esse metal, esse elemento A, ele vai perder esses 2 elétrons para adquirir estabilidade, e quando ele perde esses 2 elétrons, lembrando que quando tem 1, 2 ou 3 elétrons, ele perde, né? Vai perder elétrons. Então, vai perder 2. Se ele perde elétrons, ele perde 2 cargas negativas. Se ele perde 2 cargas negativas, ele fica com um excesso de 2 cargas positivas. E é por isso que ele é chamado de A2+, e como é o cátion, né, que é o íon positivo, ele é chamado de cátion. Ok? Então, é o cátion 2+. Já o elemento B, ele tem na primeira camada 2, na segunda camada 8 e na terceira camada 7. Então, é 2, 8 e 7 elétrons. Ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência e ele é chamado de ametal. Então, esse é o ametal. Por ter 7 elétrons, para adquirir estabilidade, ele não vai perder esses 7 elétrons para completar com a camada anterior. Nesse caso, como ele tem mais de 4 elétrons, ele vai receber elétrons. Se ele recebe elétrons para completar o octeto, completar 8, né, ele vai ter que receber 1 elétron. Então, se ele recebe 1 elétron, recebe uma carga negativa e fica -1, ok? Então, aqui eu tenho o íon negativo, ou seja, o ânion, e é o nosso ametal, consequentemente. Sempre que eu tenho um cátion mais um ânion, eu tenho a ligação chamada de ligação iônica. E aí nós vamos ter que formar, nós vamos ter que ver que composto que ele vai formar, né? Lembrando que é o A2+, e o B-1, ou 1-. Esse 2 passa lá para o B e esse 1 passa lá para o A. Ou seja, vai formar o composto A, que recebeu 1, não preciso colocar 1, e o B, que recebeu esse 2, AB2. Ok? Então, esse vai ser o composto iônico formado por esse par de elementos, né? Então, eu tenho o meu cátion, que é o A2+, eu tenho o meu ânion, que é o B-1,
a alternativa correta é a letra D, né? A, 2 mais, B menos, ou menos 1, e o composto é AD2. Tudo bem? Terceiro exercício. Sabendo que o número atômico do cálcio é 20 e do cloro é 17, qual é a fórmula mais provável? Então, eu tenho duas formas de resolver esse exercício aqui. Vou fazer dos dois jeitos. A primeira forma é fazer a distribuição eletrônica desses 20 e desses 17 elétrons aqui. Então, se eu fizer dos 20 elétrons do átomo de cloro, eu vou ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Completei 20, então, no caso do átomo de cálcio, ele tem 2 elétrons na valência. Quando tem 1, 2 ou 3, ele perde, então aqui ele vai perder. Como tem 2 elétrons, vai perder 2. 2 mais, é o Ca, 2 mais. O átomo de cloro, o Cl é 17, então vamos distribuir 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Na última camada, ele tem 7 elétrons. Então, para adquirir estabilidade, ele vai receber um elétron. Tudo bem? Para completar 8. Então, vai ser o Cl, que vai receber 1 menos 1. Tudo bem? Para formar o composto, então, basta eu pegar essas cargas, ó, o 2 mais e o Cl menos 1, passei isso aqui para cá, passei isso aqui para cá. Vai formar o Ca1 e o Cl2, Cl2. Bom, essa é a primeira forma de resolver. A segunda forma de resolver esse exercício, talvez seja mais simples, consiste em a gente lembrar, né, que o cálcio está na família 2 e todo elemento da família 2 é 2 mais, vai perder 2 elétrons. Aliás, afinal, né, é a família 2 porque é uma família de elementos que tem 2 elétrons na última camada. E o Cl está na família 7, família 17, e aliás está na família 7A porque tem 7 elétrons na valência. Então, para adquirir estabilidade, ele precisa de 1. Passou para lá, passou para cá e vai formar o CaCl2, ok? Então, a fórmula vai ser exatamente a mesma. Você pode escolher entre um jeito ou outro de resolver esse exercício. Nesse exercício 3 aqui, teve um errinho de digitação, né? Na letra E, que é a alternativa correta, que está como CaC2, é CaCl2, tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Tranquilo? Posso ir adiante? Sim. Tá. No exercício 4, fala sobre compostos formados pelos pares magnésio, cloro, Ca e O, lítio, oxigênio, cálcio, né, oxigênio, potássio e bromo. Possuem fórmulas cujas proporções cátions e ânions são respectivamente. Então, ó, vamos evitar de fazer, né, porque o exercício ele até coloca a quantidade de elétrons que esses elementos têm, esses elementos possuem. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer por pares e sempre lembrando desses elementos na tabela periódica. Tudo bem? Então, na medida do possível, eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão respondendo. Por exemplo, o magnésio. Qual é a carga do magnésio? O magnésio ele está na família 2 da tabela periódica. Então, ele é um metal ou é um ametal? Um metal. Um metal. E quantos elétrons ele tem na última camada? 2. 2. Se tem 2 elétrons, ele vai perder esses 2 e vai ficar com 2 mais, né? O Cl, ele está na família 7. E qual é a carga do Cl? Ele tem 7 elétrons, então ele vai perder ou ele vai receber elétrons? Perder. Receber. Receber, né? Como ele tem 7, para adquirir estabilidade, ele tem que receber 1. Então, vai ficar menos 1 aqui. Passou esse para cá, passou esse para cá, né? Ou seja, o magnésio perde 2 para o cloro e o cloro recebe 1 do magnésio. Então, vai formar o composto MgCl2. Esse é o primeiro composto. Tudo bem? A proporção que o exercício está pedindo, ó, cátion e ânion.
cátion e ânion. Eu quero a proporção cátion e ânion. A proporção do cátion aqui é 1 para a proporção do ânion, que é 2. Então, a primeira molécula é 1 para 2. No segundo caso, o composto formado por cálcio e oxigênio. O cálcio, na tabela periódica, 2+, e o oxigênio, 2-. Então, eu passo para cá, passou para lá, formou, então, um composto iônico, Ca2O2. 2 e 2, ó, eu posso simplificar, né? Ao invés de colocar 2 e 2, eu posso deixar CaO, tudo bem? Então, a proporção dessa molécula é 1 de cálcio, dessa molécula não, desse composto. A proporção desse composto é 1 para 1. A gente tem que tomar cuidado para não falar que compostos iônicos são moléculas, tá? São compostos, não são moléculas. Bom, depois nós temos o lítio, o Li, que ele está na família 1, então é mais 1. E o oxigênio, que está na família 6, né? Família 16 da tabela periódica, e é 2-. Então, passou 1 para lá e 2 para cá, formou o composto Li2O. Li2O, proporção 2 para 1. Tudo bem? Por fim, nós temos o composto K, que é mais 1, e o Br, que é menos 1. Passou 1 para cá, passou 1 para lá, formou o composto KBr. E a proporção 1 para 1. Então, nós temos aqui como alternativa correta, né, nas proporções, 1 para 2, 1 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. A alternativa correta é a letra D, né? Letra D é a alternativa correta. Então, bem tranquilo também de resolver esse exercício aí. Exercício 5. Quando o elemento químico alumínio, de número atômico 13, se combina quimicamente com o elemento enxofre, de número atômico 16, a fórmula do composto formado e a ligação são, respectivamente. Então, vamos evitar isso aqui, né, de fazer a distribuição eletrônica. Basta eu lembrar que o alumínio está na família 3, tem 3 elétrons na valência, então vai perder 3 elétrons, mas eu posso fazer a distribuição eletrônica também e analisar a valência, não tem problema nenhum. E o enxofre, que tem 6 elétrons na valência, para adquirir estabilidade no octeto, né, ele vai receber 2, então é 2-. Passei esse 3 para cá, passei esse 2 para lá, e vai formar o composto Al2, ok? Que recebeu esse 2, e o enxofre que recebeu 3. Al2S3 vai ser o composto iônico formado. Lembrando que por ter um metal junto com um ametal, metal mais ametal, a ligação é iônica. Então eu tenho a ligação iônica formada por um metal e um ametal. A alternativa correta é a letra B, Al2S3, e a ligação é a ligação iônica. Bom, vamos lá. Exercício 6. Complete com íons ou moléculas. Então, íons são essas cargas, positivas ou negativas. E moléculas, né? Moléculas são substâncias químicas que possuem uma ligação entre os elementos através de um compartilhamento de elétrons, que é uma característica muito importante da ligação covalente. Tudo bem? Então, são coisas distintas. Os íons estão diretamente relacionados com a ligação iônica, afinal, é ligação iônica, a ligação entre os íons, e moléculas são compartilhamentos de elétrons. Um cristal NaCl é um aglomerado grande de Na+ e Cl-. O Na+ e o Cl- são íons, ok? Então, são íons. Os íons Ca+, que são chamados de cátions, ok? E os íons Cl-, que são chamados de ânions, ok? Então,
há uma diferença muito grande entre íons e moléculas. Nos íons, esses átomos aqui, ó, o átomo de Na, que é esse aqui, ó, o Na, e o Cl, que aqui nessa representação tá desse jeito, né? Entre um elemento e outro, eles estão juntos aqui, bem próximos um do outro, porque o Na é positivo e o Cl é negativo. Então, olha só, negativo e positivo. O que, que acontece com os opostos? Os opostos, eles vão se atrair, né? Então, perceba que em torno, né, em volta dessa carga negativa, tem várias cargas positivas. Isso é chamado de aglomerado de partículas ou também, né, em alguns lugares a gente encontra a definição, né, chamando isso aqui de retículo cristalino. O que, que é esse retículo cristalino? É o aglomerado de partículas, né, o aglomerado desses íons positivo e negativo. Tá? Então, um composto iônico forma esse retículo cristalino, que é a interação existente entre essas cargas, que é a característica principal e essencial da ligação iônica. Tudo bem? Bom, vamos lá. Próximo exercício, exercício 7. Dois átomos de elementos genéricos A e B apresentam a seguinte distribuição eletrônica. Então, já estou analisando a camada de valência desse elemento aqui, que é a última camada. O elemento A tem um elétron na valência, então vai perder um elétron, vai ser mais um. E o elemento B tem 6 elétrons na valência. Se ele tem 6 elétrons na valência, para adquirir estabilidade, ele vai receber 2, né, para completar 8, porque se tem 5, 6 ou 7, ele recebe. Aqui ele tem 6, então ele precisa receber 2 para completar 8. Menos 2, então. Tudo bem? Então, nesse primeiro elemento aqui, como eu tenho uma carga mais 1, significa que ele perde um elétron. Ok? Esse elemento B, segundo elemento, como está com a carga menos 2, ele recebe 2 elétrons. Se esse elemento A está positivo, ele é o cátion. Se esse elemento B está negativo, ele é o ânion. Uma outra coisa importante de relembrar, né, é que o cátion, ele é o metal, e o ânion é o ametal. Metal com ametal, a ligação é iônica. Vamos analisar os itens aqui, né? O átomo A perde um elétron, tá certo? O átomo A perde um elétron e transforma-se em um íon, o cátion, que é exatamente isso que a gente falou, monovalente. Monovalente por quê? Porque ele está perdendo um elétron. Então, essa primeira afirmação aqui, esse primeiro item está tranquilo, está super certo. A formação correta do composto é a A2B. Vamos ver se é o A2B. É o A mais 1 e o B menos 2. Passei isso aqui para lá, passei isso aqui para cá. Então, formou o A2 e o B1, A2B. Então, ó, a fórmula correta é A2BE e a ligação que se processa é do tipo iônica. Perfeito. A ligação é entre esses íons, o íon positivo e o íon negativo. Terceira afirmação, o átomo B cede 2 elétrons. O B cede 2 elétrons? Não, né? Ele recebe 2 elétrons, ele não está cedendo nada, ele está recebendo elétrons. Tudo bem? Então, essa terceira afirmação, esse terceiro item está equivocado, porque ele não cede elétrons, ele recebe. Tudo bem? E a alternativa correta seria aquela que indica como item 1 e 2 as alternativas corretas, que é a letra D. Apenas 1 e a 2 são corretas. Bom, indo aí para os últimos exercícios, né, dessa TC de ligação iônica, bem simples também esses exercícios, né?
O composto formado pela combinação do elemento X de número atômico 20 com o Y de número atômico 9. Vamos fazer a distribuição de 20 e depois a distribuição de 9, para ver que composto eu vou formar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Já fiz a distribuição dos 20 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 2 elétrons na valência. 2 elétrons na valência, ele vai perder 2 elétrons. Então, é 2 mais. E o elemento Y de número atômico 9. 1S2, 2S2 e 2P5, né? 2, 4, com mais 5, 9. 9 elétrons na última camada, ele tem 7. 7 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, ele precisa de mais 1, então ele é 1 menos. Vamos ver o composto agora. É X2+, e o Y menos 1. Passei esse 2 para cá e esse 1 para lá. Ficou X1, Y2. XY2. A alternativa correta é a letra E, XY2. Exercício 9. Unisa. Um composto sendo X o cátion e Y o ânion. Então, um é positivo e o outro é negativo. Fórmula desse composto é X2Y3. Olha que legal esse exercício, ó. X2Y3. Nós vamos fazer o caminho... Nós vamos fazer o caminho inverso agora. Por quê? Por que tem esse 2? Porque esse 2 era lá do expoente do Y, né? Então, o Y, como é o ânion, ele é 2 menos. E o X, que é o cátion, né? Ou seja, o íon positivo, tinha esse 3, então era 3 mais. Se eu fosse formar a fórmula desse composto, esse 3 passaria para lá e esse aqui para lá, formando X2, Y3, ok? Então, é o caminho inverso daquilo que a gente já estava resolvendo nos exercícios anteriores, ok? Aí nós temos, no estado normal, tinham os seguintes números de elétrons na camada de valência. O elemento X tem 3 elétrons na valência. E o elemento Y, por ter a carga menos 2, ele está recebendo 2 elétrons. Se ele recebe 2 elétrons, é porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a alternativa correta é a que indica 3 elétrons para o cátion e 6 elétrons para o ânion. 3 e 6, alternativa D. Tudo bem? Último exercício da PUC. Na estrutura do cloreto de sódio anidro, encontramos um aglomerado de, olha lá, cloreto de sódio, NaCl. O NaCl é o Na+, e o Cl-. Na+ e Cl- são íons, o íon positivo e o íon negativo. Então, é a ligação iônica. É um composto iônico. Composto iônico não é uma molécula, e sim um aglomerado de partículas, mas o íon positivo, que é derivado, né, da ligação iônica, é o nosso cátion, e o íon negativo, que é o nosso ânion. Então, a ligação iônica é a ligação existente entre cátions e ânions, e a alternativa correta é a letra A.